um novo fundamento, né? O fundamento hoje está diferente. Nós terminamos no domingo o fundamento do governo, de governo, porém não quer dizer que acabou, porque tem muito mais coisa ainda para falar sobre o governo. A questão é que o tempo não dava, né? Nós temos que continuar com outras palavras e não dava. Então temos que continuar depois, em outras ocasiões, voltaremos a falar de governo, porque é muita coisa para falar. O fundamento de governo é tremendo, né? Mas todos eles têm muita coisa para falar. Nós estamos aqui fazendo planejamento de 12 vídeos. Já o de autoridade foi 14, daí esse agora de governo foram 17 vídeos. E ainda tinha muita coisa para falar. Mas nós, pelo menos, demos aí uma condição de você pesquisar também na palavra e você começar a estudar também sobre esse assunto, né? Hoje vamos para o quinto fundamento. Já falando do fundamento da unidade, da honra, da autoridade, do governo, e hoje é o quinto, fundamento de justiça. Vamos ver como é que o reino de Deus se move com o fundamento da justiça e onde que a igreja entra nessa história, né? Para poder tentar entender essas coisas. Vamos falar hoje sobre a justiça, as justiças que envolvem o homem, né? Tanto a do Senhor como a justiça da terra. As duas justiças que operam, na verdade, na vida do ser humano. E vamos ler alguns versículos para vocês aqui, para começar a entender essa história. Márcia Pimentel, que maravilha, rapaz, já está presente aí. Tudo bem, Márcia? Que bom que você está assistindo, minha filha. Há muito tempo que eu não te vejo, hein? Tá na beça. Dá um abraço aí na mamãe, na Leila Pimentel. Aleluia. Graças a Deus, que bom te ver aqui. Maravilha. Falta só falta 40 segundos. Na Paula Ventura já entrou também. Vamos entrando, gente, vamos entrando. A igreja está aberta. A igreja está aberta para a gente começar a ministrar aqui os fundamentos do reino de Deus. Hoje, fundamento de justiça. Graças a Deus, Jesus é bom. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é bom. Vamos orar, irmãos? Chegou aqui nossa hora. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, buscamos a Tua face gloriosa, pedindo a Tua bênção nesta tarde, meu Pai, para mais uma vez ministrar a Tua palavra. Hoje nós teremos aqui o assunto novo, fundamento de justiça. Nestas próximas lives, apagadas, transmissões, vamos estar falando sobre a justiça divina dentro do reino de Deus operando e também como a igreja se enquadra, se encaixa, como ela se move nessa situação, e principalmente os cristãos que precisam tanto de justiça. Portanto, Pai, eu queria te pedir nesta tarde que tu nos concedesse a graça, a revelação, o poder, a unção para ministrar sobre isso. É um assunto muito difícil, Pai amado, muito difícil de ser aceito e compreendido pelo ser humano. Mas se tu me ajudares, Pai, se tu me deres a unção, se tu me revelares, eu posso falar para eles, ó Pai amado, que também preciso aprender muito sobre a tua justiça na face da terra. Portanto, Pai, que a Tua graça poderosa se manifeste e a Tua presença venha sobre nós nesta tarde. Não somente aqui no escritório comigo e o Marcos Paulo, mas também onde todos estiverem nos ouvindo, nos assistindo, que eles possam ser alcançados por esta graça maravilhosa e poderosa, Pai, que é a Tua presença em nossas vidas. Nós te rendemos graça por tudo, pedimos a Tua bênção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Certamente que toda honra e toda glória pertencem a Ti e não a nós. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Chegando mais gente aí. Denise Ventura chegando também. Graças a Deus. Aleluia. E vamos começar. Como eu disse, o fundamento agora que vamos falar, like I said, the foundation that now we're going to talk about é o fundamento de justiça. is the foundation of justice. Vamos falar da justiça de Deus, We're going to talk about the justice of God, operando no reino de Deus, operating in the kingdom of God, operando na igreja operating in church, e operando no mundo. and operating in the world. Ela se
espalha por toda a terra. It spread all around the earth. Onde se pronunciar o nome de Deus, Where you pronounce the name of God, ou mesmo que não se pronuncie, or even that you don't do it, haverá justiça. there will be justice. Porque toda vez que ele se move, Because every time he moves, toda vez que ele vai para um lado ou para o outro, every time he goes to one side or ele another, sempre levará a justiça. he always will bring his justice. Sempre. Always. Não tem como There's no way Deus operar fora da God justiça. operating out of his justice. Por mais que você não a compreenda, For more that you don't understand it, por mais que você não a entenda, for more that you don't understand it, ela vai se manifestar. it will be manifested. Com certeza. For sure. Porque onde Deus está, Because where God is, há justiça. there is justice. Deus nunca opera na injustiça. God never operates on the injustice. A injustiça para Deus é abominável. The injustice for God is hateable. Ele repreende a injustiça. He reprehends the injustice. Ele corrige a He injustiça. fixes the injustice. Ele não deixa a injustiça acontecer He doesn't allow the injustice to happen com o seu povo. with his people. Quando o seu povo, When his people ou alguém do seu povo, or someone of his está people sofrendo alguma is injustiça, suffering any kind of injustice, não se preocupe, don't you worry, porque ele chegará trazendo justiça. because he will arrive bringing his justice. Não importa em que área da sua Doesn't matter vida, which, seja na área familiar, might be in the familiar area, seja na área profissional, might be the professional one, seja na área religiosa, might be the religious, seja na área social, might be the social area. onde houver uma injustiça contra um filho de Deus, Wherever there is an injustice against the Son of God, o nosso Pai se manifestará our Father will stand for com justiça. with justice. Por isso, That is, a justiça para nós the justice for us não pode, cannot, não deve should not ser uma coisa ruim. be a bad thing. A justiça de Deus para The nós justice of God for é uma us proteção do nosso Deus is a para nós. protection of our God to us. Ainda que nós possamos não entender, Even we don't understand it, mas ela nos but protege. it protects us. De vez em quando ela também nos corrige. Sometimes it fixes us De vez em also. quando essa justiça é aplicada a nós também. Sometimes this justice is applied on us. Mas sempre que ela é aplicada a nós, But every time that is applied on ela us, vem com outras virtudes de He Deus, always comes with another virtues of como God. misericórdia, Just like mercy, bondade, goodness, amor, love, enfim, tudo que é necessário everything that is necessary na relação de um pai com um filho. in a relationship with the Father between Son. Eu vou ler um versículo aqui. I'll read a versicle now. Nós temos muitos versículos para ler. We have a lot of versicles to read. A Bíblia, desde o começo até o final, The Bible, from the beginning to the end, está repleta it is full de versículos falando de justiça. of versicles talking about justice. Nós não vamos poder ler todos, We cannot read all of them, mas pelo menos para o nosso estudo aqui, but at least for our study here, vamos ler o que for possível we're going to read what is e possible mostrar o que for possível. and show what is possible. Primeiramente, queria ler aqui First of all, I want to read em here Mateus, in Matthew capítulo 6, chapter 6, versículo 33. versicle 33. Mas buscai primeiro But search first o reino de the Deus kingdom of God e a sua justiça, and its justice, e todas estas coisas and all of those things vos serão will be acrescentadas. given to you. Quando ele fala de buscar o reino de When Deus, he talks about searching the kingdom of God, nós estamos pensando no reino completo. we're thinking about the complete kingdom. Mas além de buscar o reino, But besides searching for the kingdom, ele ainda nos incentiva, he also tell us nos encoraja he also encourage us a buscar também a justiça. to search also the justice. Por que será que Deus está falando de justiça Why is God talking about justice quando tem que buscar o reino? when you have to search for the kingdom? Por que ele não falou em amor? Why haven't you talk about Ele love? podia dizer buscar o reino de Deus. He could say, oh, E search todo for the seu kingdom amor? of God in all of His love. Por que não usou a palavra bondade aqui? Why didn't He use the word kindness Buscar instead? o reino de Deus e a sua bondade, Search for the kingdom of God and Ou a His sua goodness, benignidade, or your goodness, ou a sua or misericórdia. your mercy. Ele poderia usar qualquer palavra He could aqui, use any word instead. mas ele optou em usar a justiça. But he decided to choose the word justice. E aí nós vamos entender uma coisa And here we're tremenda, going to understand something very big. que não somente a proteção vem com a justiça, That not only the protection comes with the justice, mas também as bênçãos vêm com a but justiça. also the blessings comes with the justice. Então a justiça na vida do So cristão, the justice on the Christian life, além da proteção, besides the protection, ela é
ela é uma fonte de bênçãos para It is nós. also a fountain of blessings for us. Porque da mesma forma que você recebe a Because justiça, likewise you receive the justice, você também aplica a you justiça. also apply it. E quem anda em justiça And who walks in justice será abençoado. will be blessed. Por isso que ele disse, That's why he said, buscai a justiça search for the justice junto com o reino. among the kingdom. Porque para viver no reino, Because to live in the kingdom, não pode viver debaixo de you injustiça. cannot live under injustice. Porque sendo ele o dono do reino, Because he is the owner of the kingdom, o Senhor Todo-Poderoso do reino, the almighty owner of the kingdom, então ele não tolera so injustiça. he doesn't tolerate injustice. E ninguém vai praticar And injustiça no one will practice e injustice querer ser abençoado no reino. and wanting to be blessed Não, in the de kingdom of jeito God. nenhum. There is no possible. Então, nós entendemos So we understand que o homem na terra, that the man on earth, ele também tem uma questão de justiça na terra. he also has a matter of justice in earth. Porque a população do mundo se dividiu. Because the population of the world divided, Foram formadas várias línguas, it was formed a lot of languages, vários a países, lot of countries, várias a culturas, lot of cultures, várias a lot of sociedades. societies. Então, cada uma dessas culturas e sociedades, So each one of those societies and cada um cultures, desses países, each one of those countries, eles criaram um sistema de justiça they created a system of justice baseado em filosofia, based on philosophies, baseado em psicologia, based in psychology, baseado em uma série de outras ciências, based on a series of other sciences, para formar um padrão jurídico, to form a juridic pattern, um padrão de justiça to form a justice pattern para o seu país. to its people. E, em princípio, isso é uma coisa boa, And at the beginning, this is a good thing, e deveria ser uma coisa boa. and this should be a good thing. Mas quando essa justiça humana But when this human justice começa a operar no ser humano, starts to operate in a human being, você vai you will descobrindo find out que ela contém muitas falhas, that there's a lot of fails, que essa justiça humana, and this human justice, às vezes ela maltrata, sometimes it makes mistakes, às vezes ela é injusta, sometimes it's injustice, às vezes ela não cumpre o seu papel sometimes it doesn't accomplish its purpose de produzir justiça, of producing justice, e ao contrário, and it's the opposite. ela produz It injustiça, produces injustice, e aí and then as pessoas deixam de acreditar people will nela. stop believing on it. Quem é que vai acreditar? Who would believe? Quem é que vai acreditar numa justiça que não opera em favor do homem? Who would believe in a justice that does not operate in the favor of man? Então ela é criticada, So they may complain about her. não é respeitada, It is not respected, e tem assim a ojeriza do povo. O povo não and gosta people dela. reject completely this O justice. povo a rejeita. People reject it. O povo tem medo dessa People are justiça. scared of this justice. Enquanto que a justiça de Deus é amada, When the justice of God is beloved, a do homem é rejeitada. but on the contrary, the justice of man is rejected. Mas onde está a principal diferença dessas duas But what is justiças? the main difference between those justices? A dos homens e a de Deus. Between man's justice and God's justice. Eu explico. I explain. A to you. justiça de Deus é operada por Deus. The justice of God is operated by God. Deus é perfeito. God is perfect. Ele é santo. He is saint. A justiça dele é His perfeita. justice is perfect. Não falha He nunca. never fails. Nunca falhou. Never fails. Jamais And falhará. will never do it. Deus não vai te cobrar 1 milímetro a mais God will never cover you 1 inch daquilo que você merece receber. of what you 1 inch beyond you deserve to E não vai receive. te cobrar 1 milímetro a menos. And he won't. He will never demand any measure more or less of what you deserve, Daquilo que você precisa of what you receber. need to receive. Mas a justiça dos homens, But the justice of man ela é operada por homens também. is operated by men also. São homens que estudam Are men that o study sistema jurídico, the juridic system. ganham um título de juízes They win a title of judges e começam a julgar as and they pessoas. start judging people. Mas esses juízes que But julgam those judges that judge aqui na here terra, in earth, eles são pecadores. they are sinners. Eles também têm erros. They also have failed. Eles também são sujeitos ao mesmo sistema judiciário. They also are under the same juridic system. Então a justiça dos homens So the man's justice é um pecador is a sinner julgando outro pecador. judging another sinner. Então é difícil ela ser So perfeita, it's difficult for it being ela não perfect. funciona. It don't work. Porque muitas das vezes Because a lot of times o juiz é levado pela sua emoção, the judge is taken by his pela emotions, sua opinião, by his opinion, por aquilo que ele julga ser certo for something that he judges being the right. e acaba se envolvendo And he gets to involve na decisão judicial que deveria aplicar. on the juridic decision that he should apply. Então ela é falha, So it's fail. ela erra muito, It makes a lot of mistakes. se comete muita You have a injustiça. lot of injustice on it. E isso é uma coisa terrível. And this is a terrible thing. Os advogados na terra, The lawyers
lawyers in earth, Eles defendem uma pessoa. they defend a person. Não porque amam aquela Not because they pessoa. love this person, Não porque são simpáticos àquela not because they pessoa. sympathize with this person. Muitas vezes tem que defender pessoas criminosas. A lot of times they have to defend criminals. Eles não têm simpatia por aquela They don't pessoa. have sympathy. They don't sympathize with this person. Mas se aquela pessoa tem muito dinheiro para pagar But a if ele, this person has a lot of money to pay them, então ele defende aquela so they pessoa. defend this person. Ele se oferece para ser o defensor They dela, offer to be the defensor of it porque vai receber muito because they dinheiro. receive a lot of money. Então as pessoas que têm dinheiro para So pagar people that have money to pay, podem pagar um grande they can advogado, pay for a huge lawyer, ou mais que um advogado. or even one than a lawyer. Então a justiça humana, So the human justice, ela é vista com preços. it is seen with prices. Ela tem preço. It has prices. Você paga. You pay for it. Enquanto que a divina While the divine justice, gratuita, it's free. é amorosa, It's lovable. é perfeita. It's perfect. ela funciona a qualquer It hora. works anytime. Ela funciona de manhã, It works at the morning, de tarde, at the afternoon, de noite, at night, domingo, at Sunday, feriado. at A holiday. justiça divina The divine justice está sempre com as portas always abertas. with its doors open. Enquanto a justiça humana While the human justice, bate a porta na cara do they pobre, close the door in the face of the poor one. a justiça divina nunca bate The a porta de divine, the ninguém. divine justice never do this. Ela funciona. It works. E o maravilhoso dessa justiça And the divina most grateful thing about this justice é que ela funciona para todo is that it mundo. works for everybody. Ela funciona para o It pobre works for the poor, e funciona para o and it rico. works for the rich. Enquanto que a justiça humana While the human justice humilha os pobres, humiliate the e poor respeita os and ricos, respect the rich. ainda que ambos sejam criminosos, Even though both are criminals, faz uma diferença. there's a difference. E aí não funciona. And then doesn't work. É pecador julgando It's a pecador. sinner judging other sinner. E às vezes o juiz And sometimes the judge comete falhas piores makes worse fails do que aquele a quem ele está than the julgando. ones that he's judging. Por isso ela é ruim. That's why he's bad. Então vou dar aqui alguns exemplos So I'll entre give you some examples here. alguns confrontos Some confrontations entre a justiça divina between the divine justice e a humana. and the human justice. Primeiro, First, a justiça humana, the human justice, ela é punitiva. it is punishable. Ela sempre está pronta a punir. It's always ready to punish. Sempre haverá There punição. will always be a punishment. Ela não trabalha com perdão. It doesn't work with the forgiveness. Ela não usa de Doesn't misericórdia. work mercy. Doesn't Ela use mercy. não tem benignidade. Doesn't have kindness. Não tem bondade. There's no goodness. Não tem amor. There isn't love. Não tem compaixão. There's no compassion. Eles leem uma letra They read a letter e aplicam a letra. and they apply the letter. Ele não sente nada por aquela They don't feel pessoa. anything for the person. Ele não consegue julgar o interior da They pessoa. cannot judge the inside of this person. A justiça humana julga fatos. The human justice judge facts, Fatos acontecidos. events or facts that happened. Às vezes nem interessa o que a pessoa fez. Sometimes it doesn't even matter what the person did. Ele apenas lê os papéis. He just read the papers. Às vezes ele não vê o rosto da pessoa que está Sometimes they don't julgando. even see the face of the people he's Um judging. juiz está julgando uma pessoa A judge is judging a que person, nem sabe quem é. and he doesn't know who this person is. Ele vai identificar a pessoa You identify the person por aquilo que está escrito nos by what autos. is written on the papers. Não importa quem é essa pessoa. Doesn't matter who is this person. Se é alto, se é If it's baixo, tall, if it's se é short, rico, se é if it's pobre, rich or poor, se é preto, se é if branco. it's black or white. Ele apenas julga He just judge e vai embora para and casa. go to his home. Mas o nosso Deus é But diferente. our God is different. Enquanto a justiça humana é punitiva, While the human justice is punishable, as leis são feitas para the punir. laws are made to punish. A justiça divina é The corretiva. divine justice is fixable. Já observa essa diferença You aí. can see this difference. Uma justiça punitiva One justice is made to punish, e uma justiça and the corretiva. other is made want to fix. A justiça divina, The divine justice, ela vem corrigir as injustiças it always comes to fix the injustice e colocar todas as coisas nos seus devidos and lugares. put everything on the place that it should be. Enquanto que a punitiva apenas pune. While the human justice all just punish. Então posso dizer para você So I can tell you que a justiça divina that the divine justice tem uma inspiração muito forte na vingança, has a strong inspiration on the revenge, no prazer de punir, on the pleasure of punishing, no prazer de ver alguém punido on the pleasure of seeing someone being punished porque fez alguma coisa because did something que a sociedade não aceita. that society doesn't accept. A de Deus é corretiva. But the God's justice is to fix. A justiça divina se aplica a todos The God's justice is made it can be applied to everybody. indistintamente. There's no difference between. Não importa a posição social, Doesn't matter your social position. não importa a posição Doesn't matter your espiritual. spiritual position. Da mesma forma que Deus julga um rei, The same way that God judges a king, ele julga também o plebeu, judge also the citizen, o pobre coitado. the poor.
Número 2, Number 2, a justiça divina, the divine justice. ela muda de acordo com as It circunstâncias, changes according to the circumstances, de acordo com a sociedade, according to the society, de acordo com os tempos, according to the times, de acordo com o país, according to the country, de acordo com a cultura. according to the culture. Cada país tem um sistema próprio Each country has its own system e julga de forma diferente. and in different ways. Enquanto que a justiça divina, By the God's justice, ela não anda ao sabor das it circunstâncias. doesn't change according to Ela é circumstances. imutável. It's unchangeable. Como ele julgava 2000 anos atrás, The way that God judged 2,000 years ago, ele julga hoje também. the same way He judges A Bíblia today. diz que esse juiz The Bible says that é o this mesmo judge ontem. is the same yesterday, Hoje today, e eternamente. and eternity. A Bíblia diz The Bible says que nesse juiz divino that this divine Não tem- judge, não tem sombra de variação. he never change. Ele não muda. He never change. Ele está sempre julgando, He's always judging. mas nunca está punindo. Desculpe, nunca está destruindo. But he's never destroying. Está sempre reconstruindo. He's always rebuilding. Enquanto a justiça humana, While the human justice ela pode destruir uma pessoa, can destroy a person, a justiça divina vem para the corrigir, divine justice comes to fix, para reconstruir a to pessoa. rebuild the person. Por isso que ele é uma bênção. That's why he's a bless. Aqui eu disse são pecadores julgando Here it pecadores. said there is a sinner judging another sinner. A do Senhor The God é um Deus perfeito, is a God perfect que não peca, that don't que sin, não tem erro, that had no fail, que não tem desvio, that had no que é reto, that is always good, é correto, is always correct, julgando pessoas judging imperfeitas. imperfect people. Ou seja, ele tem a autoridade de juiz He has an authority of a e judge, tem também a autoridade moral. and he also has the moral authority. Muitas vezes na Terra, A lot of times in earth, nós vemos o juiz com autoridade legal we see a judge with a legal authority, e às vezes esse juiz de autoridade legal but sometimes this judge of a legal authority não tem autoridade moral, doesn't have a moral authority. mas por força das circunstâncias, But the strong of the circumstances, ele estaria the sentado strength of como the- juiz. he is seated there as a judge, E as pessoas têm que obedecê-lo, and people must obey him. porque se não obedecer a ele, Because if they don't do it, ele vem com punições mais fortes he ainda will come with stronger punishments for para them punir a to pessoa. punish this person. Amém. Amen. Juízes humanos The human judgment só julgam atitudes, only judge attitudes, atos e fatos. acts, and facts. E a Bíblia diz que o juízo divino, And the Bible says that the divine justice ele julga até as intenções do coração do judges homem. even the intentions of the human heart. Ele julga até por que a pessoa fez He aquilo, judges including why the person did that, o que estava no seu what coração. was in its heart. Por isso que ela é perfeita. That's why it's perfect. Ela julga a raiz do He problema, judges the root of the problem, enquanto que a justiça humana while the human justice julga os efeitos do judges problema. the effects of A the divina problem. julga a raiz do problema. The divine justice judges the root of the problem. Então, quando uma pessoa não perdoa a outra, So when someone doesn't forgive a person, se é um problema no reino de Deus, it's a problem in the kingdom of se é um God. problema entre dois irmãos da There's a igreja, problem between two brothers in the church. se o irmão falou mal do outro na If igreja, one brother make gossip about another, a justiça do homem não vai fazer nada, the man justice cannot do a thing. mas a justiça divina But the vai, divine justice will. porque Deus julga a intenção do Because coração God do judges the homem. intention of the man's heart. Por isso ele é melhor That's why do it's que a do homem. better than the man's justice. Enquanto que a justiça humana é falha, While the human justice is fallible, a do Senhor nunca falha. the God's justice never fail. Eu vou ler para vocês I'll read aqui for you now uma palavra a word que explica muito bem, that explains really well, mas muito bem mesmo, but really well, que tipo de justiça what kind of justice é a justiça humana. is the human justice. Diz o Senhor, The Lord says, mas todos nós somos como o imundo. but all of us are just like dirty. Isso está no livro do profeta This Isaías. is the book of the prophet Isaiah. It's the E prophet Isaiah that is prophesying. ele diz assim, And he says, mas todos nós somos como o imundo. For all of us are As nossas justices, como trapo da imundícia. like dirty cloths, E todos nós murchamos como a folha. and all of us fade like the leaf, E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. and our iniquities just like the wind take us away. Essa expressão trapo de This imundícia, expression, dirty cloth, eu não sei se alguém já explicou isso para I know você. someone have already explained it to you. Essa palavra trapo de This imundícia, word, dirty cloth, em algumas versões mais modernas, some more voltou. Nossa, came já back. We have a voltou. little problem here.
Então essa expressão trapos de imundícia, So this expression, dirty cloth, que em algumas versões vem como trapo that da on some menstruação, versions already came with a menstrual blood cloth. se refere It refers to aos panos que as mulheres no deserto the cloths usavam that the women on the desert used quando estavam no seu período menstrual. when they were in the menstrual blood. Então naquele tempo não tinha absorvente. So at those times they were not absorbent. No deserto não At vendia the desert absorvente. there was no absorbent. No deserto, There was no water. então as mulheres usavam pequenos pedaços de So pano women used a little pieces of cloth, como se fosse absorvente. like was an absorbent. Só que depois tiravam aquele pano, After they took out this cloth, aquele pano sujo, imundo, this dirty cloth, não wash, tinha água para there lavar. wasn't water. Então aqueles panos eram So those enterrados. cloths were buried. E da próxima vez que tivesse menstruação, And then the next time they had a menstrual blood, ela teria que arranjar outro she pano. would have to find another cloth. Então você imagina a quantidade de mulheres que havia no deserto, So you can imagine the amount of women that was in the desert, né, menstruando praticamente, né, o mês inteiro. menstrual blooding all the month. Cada uma por sua vez, Each one at his time, usando esses panos. using those cloths. O profeta Isaías diz, The prophet Isaiah, human justice, é exatamente como aquele pano, exactly like this cloth que não servia para nada. that had no more utility. Depois de usado, After being fora. he was took to the Ele trash. fala, as nossas And he justiças says our justices são como trapo de are like a imundícia, dirty cloth. são como pano que a mulher usa Or na like menstruação. a cloth that a woman used for the menstrual blood. And after took in the trash. Ou seja, That is, a nossa justiça não our vale nada. justice doesn't worth a thing. Isso o profeta já está falando há 4.000 anos This atrás. prophet Isaiah is speaking about it 2,000 years ago. Enquanto que a nossa Bíblia diz, While our Bible says, se referindo ao Senhor, referring to the Lord, a tua justiça é uma your justiça justice eterna is an eternal justice, e a tua lei and your law, é a verdade, it's the truth. a justiça divina. The divine the truth. E todos And nós all of us, temos sede we are e thirsty fome and we have da hunger. justiça divina We are thirsty and hungry for the divine justice. e rejeitamos, And we reject, tememos, and we fear, temos medo and we are scared da justiça humana, of the human justice. porque ela é injusta. Because it's injustice. Às vezes ela não abençoa, Sometimes it doesn't bless. ela prejudica, Prejudice. ela produz tristeza, It damages. It produces sadness. ela produz dificuldade, It produces difficulty. porque ela não sabe o que é Because it doesn't know what it is. a reta justiça. The right justice. A justiça humana The human justice não conhece, doesn't know. não sabe Doesn't o que é a justiça divina. know what is God's justice. Você vê que as pessoas que estudam direito, You can see the people that study right. alguns estudam direito romano, Sometimes people study Roman rights o direito inglês, or the English right. várias fontes de direito. A lot of fountains of right. E quando você olha para o passado histórico And when you look to the past, to the story dessas nações que são fonte de referência, of those nations, they are a reference of justice. veja que essas You nações can see that those nations no passado on the past praticaram atrocidades they made terrible things. e criaram um sistema And jurídico, they created a crime system. mas um sistema jurídico But the crime que system só atendia aos poderosos. they only work for the powerful people. E hoje nós estudamos direito And today we study legal baseado nessas escolas da antiguidade. based on those schools of the old times. E por isso há injustiça. And that's why there happens E nós injustice. a rejeitamos. And we reject it. Vamos continuar Let's aqui. continue here. Falando mais alguma coisa. Speaking more here. A justiça divina, The divine justice ela opera de diversas maneiras can work in a lot of ways para diversos povos. with a lot of different people. Então, o que é crime no Brasil So what is crime in Brazil pode não ser crime em outro país, might not be a crime in another porque country. depende da cultura, Because depends on the depende da culture, situação. depends on the situation. No Brasil, se a pessoa tem menos de 18 anos In Brazil, if the person is under 18 years old e comete um and crime, make a crime, ele não vai enfrentar um tribunal. Ele vai para um lugar de correção, he goes to a place of fixing, uma casa de a correção, house of treatment, e ao completar 18 and anos, when he makes 18 years old, ele volta para a rua, he go back to the street, termina a pena dele he finish his punishment, e ele sai com a ficha limpa. and he has a clean story. Se com 17 anos e meio, If with 17 years and a half, 17 anos e 6 meses, if with 17 years ele and a half, mata uma pessoa, kills a person, o máximo que ele vai ficar na correção he won't be punished
punished as an São adult. 6 meses apenas. He will just receive 6 months of E ele volta punishment. para a rua And he can go back to the com a streets ficha limpa, with his clean como se story. nunca tivesse cometido Like crime. he'd never made any crime. Que tipo de justiça é essa? What kind of justice is this? Como é que funciona isso? How can this work? Porque a maioria dos países do mundo não aplica isso. Why the majority of the countries on the world doesn't apply it? Se o menor comete um crime If a teenager makes a crime nos países de primeiro mundo, on the first world countries, Estados Unidos, Canadá, USA, Inglaterra, Canada, England, Japão, Japan, qualquer país, whatever country, ele enfrentará um he tribunal. will face a judgment. E aquilo que o tribunal decretar para And ele, what the judgment decide for him, 10, 20, 30 anos ou 10, prisão 20, perpétua, 30 ele vai years or pegar. forever punishment, he will receive it. Ah, mas aqui o brasileiro tem coração Over mole. here, the Brazilian has a good heart. Aqui tem pessoas influenciadoras Here they are influencing people que influenciam a justiça, and influence the justice. dizendo que o assassino de menor é um That the killer that has no 18 years old is not a bad person. é uma vítima da He's sociedade. a victim of society. Por isso há muita criminalidade That's aqui, why you have a lot of crimes here. porque eles sabem que não serão Because they punidos. know they won't be punished. Isso é uma coisa impossível de crer, This is an impossible thing of believing. porque diante de Deus, Because before God, ele vai he will responder. respond. Deus não vai se importar com a idade God dele, won't care about his age. porque ele sabia o que é certo e o que é Because he errado. knew what is wrong and what is Uma right. pessoa com 17 A anos, person with 17 years com old 18 anos, or 18 years old sabe muito bem o que é um crime. knows for sure what is a crime. E muitas vezes ele é incentivado a And a praticar. lot of times it is encouraged to do it. Por isso ninguém crê nessa That's justiça. why no one believes in this justice. Vamos à frente. Let's continue. A justiça humana é mal explicada The human justice is badly explained e mal aplicada. and badly applied. Se ensina errado, If they teach wrong, se explica errado, they teach it wrong and they explain it wrong. e na hora de aplicar, aplica And errado. when they apply in the wrong way. Não tem noção They have no notion do que é of justiça. what is justice. Para certas pessoas no Brasil, For certain people in Brazil, toda pessoa que comete um crime every person that makes a crime, é um pobre coitado, it's a poor one. mas não merece ser punido. It doesn't deserve to be punished. Quantas pessoas deveriam estar na prisão So much people that should be in the prison e não estão? and they are not. Porque a justiça é má. Because this É injusta. injustice. Mas a justiça divina But the divine é justice muito bem explicada. is very well explained. Até o analfabeto entende a justiça Even the divina. ones that cannot read, they understand that God's justice. Qualquer pessoa que leia a Bíblia Even any person that can read the Bible ou que escute regularmente a Bíblia numa pregação, or that listen regularly the preaching of the Bible in a preaching, que frequente uma igreja that attend a church onde os pregadores sempre estão lendo a where Bíblia, the preachers are always reading the estão Bible, sempre falando da lei de are Deus, always speaking about the law of God. até uma pessoa que não tem condições de ler, Even a person that has no condition of reading, mas se ouve falar da but justiça de if they Deus, hear about God's justice, eles entenderão, they will understand. porque a justiça de Deus Because God's justice é fácil de is entender easy to understand. e é fácil de And aplicar. it's easy to apply. Por isso você vê That's why you see que muitas pessoas quando se convertem, when a lot of people convert, a vida delas muda na their igreja, lives change in the church. que elas começam a entender o que é justiça Because they start to understand what is justice. e começam a ter um padrão de vida And diferente. they start to have a life pattern different. Isso provoca uma revolta nos incrédulos. This makes angry on the people of the world. Eles não gostam que a igreja mude They pessoas, don't like the church change people. mas é porque a igreja tem uma arma poderosa. But it's because the church has a powerful weapon. A igreja tem esse código aqui. This Bible, the church has this code here. Esse aqui This é o here, código de justiça do Senhor. it's God's code of justice. Então, se você ler esse código de So justiça, if you read this code of justice, esta palavra this maravilhosa, wonderful word, você vai mudar. you will change. Você vai saber o que é You justiça know what is justice, e vai ser and abençoado. you'll be blessed. Porque ela é perfeitamente Because explicada it's perfectly explained e perfeitamente and aplicada. perfectly applicable. Então, irmãos, So my brothers, nós precisamos entender we must understand que essa diferença that this difference faz toda a mudança na vida do ser humano. changes completely the human life. Eu vou ler para vocês aqui I'll read it for you here, algumas informações some informations sobre a justiça dele. about his justice. Deixa eu ver aqui. Let me see here. Vou ler o que fala sobre a justiça da I'll palavra. read what it talks about the justice of the A Bible. palavra que eu acabei de mostrar. The word that I just shown you now. Toda escritura, All the scripture, toda a Bíblia, all the Bible, divinamente inspirada, divinely inspired. é proveitosa para ensinar. It's useful to teach. Por isso que eu disse, é fácil ensinar a lei de And Deus. that's why I said it's easy to Para teach the word para of God. redarguir, para corrigir, To fix,
para instruir em justiça. to instruct in justice. Então a palavra de Deus So the word of God é divinamente inspirada is inspired by God para instruir em justiça. to instruct in justice. Agora preste atenção no que eu vou lhe So pay dizer. attention what I'm going to say. Quando você vai numa igreja When you go to a onde church, se lê bem a palavra de when Deus, you read well the word of God, os pastores leem, the pastors read, explicam, they explain, os professores de escola dominical the biblical school teachers, ensinam. they teach. Então até uma criança So even a child que frequente uma igreja that attend a church onde a palavra de Deus é where the ministrada, word of God is ministered, até uma criança passa a entender a lei de Deus. even a child starts to understand the law of God. Que coisa What a maravilhosa! grateful thing. A justiça do Senhor That God's é para justice todo mundo. is for As everybody. crianças também The entendem. child also understands. Por isso eles crescem instruídos nessa That's palavra. why they grow instructed on this word. Então o senso de justiça de um So the cristão sense of justice of a Christian é muito maior, is much higher, mas muitas vezes mais, a lot of times higher que o senso de justiça de um homem do than mundo. the sense of justice of a man in the O world. homem do mundo pensa olho por olho, The man of the world thinks eye for an eye, dente por dente. tooth for a tooth. Ele é vingativo. He is revengeable. Ele não aceita He doesn't accept que alguém o ofenda, that someone offended que é him vingança. because of revenge. Quer matar. He wants to revenge. Ele He não wants to sabe o que é kill. perdão. He doesn't know what is mercy. E perdão é uma fonte de justiça. And mercy is a fountain of justice. Não vamos falar disso hoje que não temos We won't tempo. talk about this today because we don't have time enough. Mas nos próximos vídeos But on the next videos, nós vamos mostrar we will show you como é que a justiça divina promove how perdão, the divine justice generates forgiving, enquanto a justiça humana while the human justice promove terríveis punições. encourages terrible A punishment. divina promove The também divine justice also promotes a reconstrução do caráter the humano. rebuilding of the human character. É por isso que nós ensinamos, That's why we teach. ministramos That's why we minister para pessoas de qualquer for idade. people of all the E ages. todos eles entendem. All of them understand. Isso aqui é o ensinamento de Paulo para This is the Timóteo, teaching of Paul to Timothy, dizendo que a palavra saying that the word é usada para instruir, is used to instruct, para dar to instruções give instructions em justiça. in justice. Temos mais outra aqui. We have other one here. Aliás, já lemos aqui, de Isaías, vou pular isso aqui. We have already we have already Vamos ver- read here about Isaiah. Vamos ver o que Paulo escreveu para os romanos. Let's read what Paul write to the Romans. Porque como pela desobediência de um só homem, Because for the disobeying of just one man, muitos foram feitos pecadores. a lot of ones were made sinners. Assim, pela obediência de um, That's what that likewise for Muitos- the obeying of one, muitos serão feitos justos, a lot will be justificados. justified. Enquanto um homem While one man trouxe o pecado brought the sin e derrubou a humanidade, and took down the humankind, um outro homem, another man, Jesus Cristo, Jesus Christ, ele veio he came e trouxe justiça and he brought e justice fez a justiça. and he made the E ele justice. próprio foi a justiça. Himself was the justice. Então ele veio corrigir, So he came to fix. ele veio He levantar, came to rise up. ele não veio piorar as He coisas, didn't came to make things ele worse. veio melhorar. He came to make better. Através dele, Through him, nós somos justificados. justified. Why? Porque a justiça divina Because the divine justice nos alcançou. reached us. Aleluia. Glory to God. Graças a Deus. Deixa eu ler outro aqui We'll read interessante. another one here. Aqui nós lemos que a compaixão de Deus funciona. Here we can see that the compassion of God works. Mas aqui vamos ler alguns versículos aqui em Let's Salmo. read some verses. Gera minha alma. Esse é It o, refreshes my soul. esse é o Salmo 23. This is the Psalm 23. Refrigera minha alma. It refreshes my soul. Guia-me. Guide me. Vou repetir. I'll Guia-me repeat. Guide me pelas veredas da justiça. by the path of the justice. Por amor do seu nome. For the love of your name. Sabe que referência maravilhosa Know essa what is aqui? wonderful mention is this one Do rei Davi. of the King Me David. faz andar, Senhor, Make me walk, my Lord. somente por caminhos de justiça. Only through justice walks. Não me deixa desviar Doesn't allow me to go to a different way. para o caminho da To injustiça. the path of injustice. Porque injustiça é abominável a Because Deus. injustice is terrible for God. Deus sempre vai punir a God injustiça. will always punish the injustice. Então pedimos a Ele So we ask Him que na nossa vida, that during our lives, no nosso caminhar, during our walk, no nosso walking,
walking, a forma como vivemos na terra, the way we live in earth, deve ser sempre caminho de justiça. should always be a path of justice. Que maravilha, né? Which is wonderful. Temos outra aqui ainda em We have Salmos. another one here in Psalms. E assim a minha língua falará da justiça And likewise, my tongue will speak about justice e do teu louvor and of your worshiping todo dia. every day. Olha que coisa maravilhosa. Look what a wonderful thing. Um homem que vive na presença A de man Deus. that lives in God's presence. A mulher que vive na presença The de woman that Deus. lives in God's presence. A sua língua, Your tongue. a sua Your boca mouth. sempre proclamará Will always proclaim justiça. justice. Quando alguém vem lhe perguntar, When someone comes to ask you, eu fui ofendido, I was offended. eu fui maltratado, I was o humiliated. que você me sugere? Why you suggest me? O homem to? que vive na justiça The man that lives in justice. vai dizer assim, You perdoa. answer, forgive. Se você If perdoar, you forgive, você vai se sentir you melhor. will feel better. Porque ao perdoar, Because when you forgive, você recebe a you graça de receive the Deus. grace of God. A justiça é protetora. The justice is protected. A justiça liberta. The justice, A justiça justice abençoa. breaks free. The justice bless. Aleluia. Glory to God. Eu tô andando um pouco de pressa aqui. De vez em quando meu tradutor aqui cutuca aqui para mim I'm devagar. going fast, sometimes my translator he says, go down, we'll stop here. Glória a Deus. Mas ele está fazendo um bom trabalho. Excelente trabalho. Eu aqui vou mais depressa. Vamos lá. O Senhor faz justiça God make justice e juízo and judgment a todos os oprimidos. to all the oppressed ones. Olha que coisa Look maravilhosa. what a grateful thing. Olha que duas coisas que Deus faz. Look, two things that God make. Justiça e juízo. Justice and judgment. Ou seja, That is, quando o Senhor encontra um oprimido, when God's find an oppressed vai one, fazer justiça you para make ele. justice for this person. Vai tirá-lo da He will opressão. take out the oppression. Mas vamos But imaginar let's imagine que ele entrou na opressão that he entered on the porque ele oppression cometeu alguma coisa errada. because he made a mistake. Haverá juízo, There will be judgment. haverá uma There will correção, be a fixing. haverá uma There will punição, be a punishment. mas haverá justiça. But there will happen justice Então, na also. verdade, So actually, vamos citar o versículo do livro de Hebreus, let's see the verse of the book of Hebrews. que o nosso Deus corrige That our God fixes a quem ama. the ones that he loves. Olha que diferença What a maravilhosa grateful difference da justiça dos homens on the man's justice para a justiça de Deus. to the God's justice. Você se apresenta para o You juiz present to a judge, e o juiz não vai sentir um pingo de amor por and the judge você. will have no mercy for you. Se você cometer um erro, If you make a mistake, ele vai olhar de cara feia para he will look você. with a harsh face for you. Ele já está pronto para te punir. He's already ready to Está punish you. pronto para te condenar. But he's already to condemn you. Mas se você chega diante do juiz divino, But if you approach to the divine judge, ele vai olhar para he você, will look at you. ele vai entender que você precisa de uma correção, He will understand that you need você, to be fixed. você tem que ser corrigido, You must be fixed. mas os olhos dele But his eyes estão cheios de amor por are você. full of love for Que you. coisa linda, What coisa a beautiful maravilhosa. thing. Tem uma história que aconteceu aqui no Rio de We have a Janeiro, story that happens here in Rio de Janeiro. quer dizer, pelo menos me foi contada no Rio de Janeiro. Actually, it was told on the Rio de Eu não Janeiro. sei se aconteceu aqui ou se foi em outro I don't lugar. know if it happened here or another place. Talvez até esse pastor esteja me ouvindo. Maybe these pastors listen to me now. Mas um dia um pastor contou uma história But one day, a interessante pastor told me an interesting story de quando ele chegou em casa, of when he arrived home. a sua esposa se queixou com ele, His wife complained about him, dizendo for que as him, crianças tinham se comportado mal. saying that the children had behaved badly during the day. Me parece que ele tinha 2 filhos. It seems that he had 2 sons. Então a mãe reclamou com So the ele, mom complained about with him. chamou a sua atenção, She called his attention, mas ele ignorou a mãe. but he ignored her. Então quando o pai chegou, So when the father arrived, a mãe deu todo o relatório the mother gave him all the relatory, e ele disse para o filho, and he told to the son, você vai lá no meu gabinete, "You go there in my room," e pegou uma varinha, and he took a wand, que de vez em quando ele dava, and sometimes he used it for punishing. dava umas varadas na criança, He hit the children sometimes. e vou punir você, I'll punish you. para você não maltratar seu So irmão, you never do this with your brother again. respeitar sua mãe. Never fight with your brother Você again. vai ser punido. You don't disrespect your mother again. You'll be punished. Hoje você está vendo essa varinha Today aqui, you're seeing this wand here. eu vou corrigir você. I'm going to fix you. Daqui a pouco você vai lá, After you go there, e tudo bem. and okay. Quando chegou a hora, When the time arrived, o menino entrou no gabinete do the pai, boy entered on the father's office na sua casa, at his house, e disse para o pai, and he told to his father, pai, eu sei que eu errei, "Father, I know I have mistaken. eu sei que eu fiz coisa I know errada, I've done bad things. eu sei que eu mereço I apanhar, know I deserve to be punished. mas eu queria dizer uma coisa para o But I want senhor. to tell you something. Quando o senhor estiver me batendo, When you be punishing me, o senhor se lembra you please remember que o senhor é meu pai. that you are my father. Ou seja, That is,
Não tem problema eu apanhar do Senhor, There's no problem I'll be punished for you. mas eu quero apanhar como filho. But I want to be punished as a son. Eu quero que o Senhor saiba que você é meu I pai. want you to know that you're É my um pai father. batendo no filho. Is a father punishing the son. E aquilo emocionou de tal forma o And pastor, this moved so much the pastor que o pastor encheu os olhos de lágrimas. that the pastor fulfilled his eyes with tears. Olhou para o filho com He muito looked to the amor, son with so much love. só por essa palavra, Just because of these words, e disse para ele: he told him, bem, hoje não, well, not today. não vou fazer nada com você I want to hoje. do a thing with you today. Vai embora, pode ir You embora. can go, you can go. Não vou fazer nada com você. I want to do a thing with you today. Depois esse pastor contando essa After história, this pastor told this story, ele disse que sentiu como Deus he said that he felt like God. sente How God feels quando tem que corrigir o filho na terra. when he must to fix a son in the earth. Ele corrige, He fixes, ele disciplina, he disciples, ele castiga, he punishes, mas sempre com os olhos cheios de lágrimas. but always with these tears on his eyes. Pai Fathers é pai are fathers, e filho é and filho. sons are sons. Tremendo isso, né? This is great. Então vamos lá. So let's continue. A tua justiça é uma justiça eterna. Your justice is an eternal justice, E a tua lei é verdade. and your law is the truth. Por isso que eu falei que é diferente da cidadã humana. That's why I said it's different from human A justice. justiça humana falha, Human justice is mas fair, a de Deus é but perfeita. God one is né? perfect. Vamos ler mais um versículo Let's read aqui. one more versicle here. Por mim, For me, reinam os reis, rule the kings, e os príncipes ordenam justiça. and the princes order justice. Porque não existe reino Because there's no kingdom sem justiça. without justice. Um reino perfeito, A perfect um kingdom, reino a abençoado, blessing o kingdom, reino de the Deus kingdom of God tem que ter uma justiça must perfeita have a perfect que justice funcione para todos, that work for everybody. desde o rei até o Since último. from the king to the last one. Não pode ficar sem ordenar justiça, You cannot have injustice porque nós não podemos ser maiores ou menores, because we cannot be bigger or smaller. não podemos estar maltratando todo We can't mundo. be humiliating everybody. Então os príncipes ordenam justiça. So the princes make justice. Mas o aqui, With one more here. o que segue a justiça e a bondade The one that follows the justice and the goodness achará a vida, will find life, a justiça. the justice E a honra. and the honor. Vou ler de I'll novo. read it again. O que segue a The justiça, one that follows the justice. o que ama a The justiça, one that loves the o que justice. vive a justiça, The one that lives the o que justice. gosta da justiça, The one that likes justice. achará a vida. Will find life. achará a Will justiça find justice. e a honra. And the honor. Pessoas injustas Injustice people são pessoas desonradas. are people dishonor. Pessoas que praticam injustiça People that practice injustice são pessoas que não têm are honra, people that don't have honor. não têm vida They abundante, don't have an abundant life. são pessoas Are, problemáticas, are troubled people. são pessoas que sofrem, Are people that suffer. são pessoas que They are odeiam, people that hate. são pessoas que There are choramingam, people that cry, they complain. são pessoas que vivem sempre buscando justiça para si, They are people that always seek justice only for mas themselves, nunca para os but outros. never to the others. Eu vejo às vezes nas igrejas, I see sometimes in the churches muitas e muitas a pessoas lot of people sempre se considerando always injustiçadas, consider them being injustice quando na verdade when actually elas estão sendo they are rejeitadas being rejected pelo próprio comportamento by their delas own behavior de praticar injustiça contra of os outros practicing injustice with the others. e depois achar que elas é que estão sendo And perseguidas. after thinking they are the ones that are being pursued, Maltratam os outros, they humiliate the others. difamam os outros They make gossip about the Prejudicam os others. outros. They damage the others. e depois se sentem And injustiçadas. after they say that people are making injustice against Elas não against sabem them, ainda o que é they justiça. don't know what is justice. Amém. Amen. Vamos ler mais um aqui rapidinho, a hora está I'll read passando. one more here. The time is flying. Vou ler mais uma de Paulo aqui. I'll read one more vertical of Paul here, Falando sobre a fé de Abraão. speaking about Abraham's faith. E não duvidou da promessa de Deus por And incredulidade. he didn't doubt of God's promise. Abraão não foi incrédulo. Abraham was not an unbeliever. Aí você pensa, o que tem incredulidade com And justiça? you might think, what has to do unfaith with justice? Vamos ler o resto. Let's read the rest. Não se esqueça de que hoje eu estou fazendo uma introdução. Don't you forget that today I'm making an A introduction. partir da sexta-feira, Since Friday, vou começar já a entrar nos assuntos I'll da start on the palavra. matters of the world. Só estou dando uma geral I'm hoje. just making you a resume. E não duvidou da promessa de Deus por And he didn't incredulidade, doubt of the God's presence or for being an unbeliever. mas foi fortificado na fé, But he was fortified on the faith, dando glória a Deus giving glory to God, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido and being right that what he has promised, também era poderoso para o it fazer. was also powerful to do it.
Por isso isto lhe foi imputado como justiça. That's why this was given to him as justice. Olha que coisa interessante. Look what an interesting thing. Abraão não veio de nenhuma igreja. Abraham didn't came from any church. Abraão veio da Babilônia, Abraham came from the Babylon, da parte que já era dominada pelos the caldeus, part that was being dominated by the Chaldeans, de uma cidade chamada Ur. from a city called Ur. Os caldeus invadiram a Babilônia. The Chaldeans invaded Babylon. Não conseguiram dominar a Babilônia They toda, couldn't take the whole Babylon, mas dominaram uma parte. but they governed a part. E aí ficou vivendo caldeus e babilônicos. And then there was the Chaldeans and the Babylons. E Abraão estava nessa parte dominada pelos And caldeus, the Abraham was in this part dominated by the Chaldeans, uma cidade chamada Ur. in a city called Ur. Então ele não tinha experiência religiosa. So he had no religion. He had no religion experience. Então Deus o chama So God called him, e ele foi. and he went. Não discutiu, He didn't argue. não questionou. He didn't complain. Ele acreditou, He believed. ele teve fé, He had faith. ele não duvidou. He didn't doubt. Aí a Bíblia diz que isso foi imputado a So ele then the Bible says that this was put on him como justiça. as justice. Guarde bem essa palavra, Keep well his word. porque nas próximas lives Because eu vou estar falando aqui, I'll be speaking eu here. estarei falando aqui I'll be here sobre justiça e fé. speaking about justice and Como faith. é que a fé e a justiça andam How juntas. the faith and the justice walk together. E você vai ver And you que see muitas vezes, that a lot of times quando você imagina que está tudo perdido, when you think that everything is lost, a sua fé atrai a justiça your de faith Deus. attracts the E você justice é of God, abençoado. and you're blessed. No próximo. Mais um aqui, One more here, de Paulo também. also from Paul. E libertados do pecado, And free of the sin, fostes feitos servos da justiça. you were made servants of the justice. No pecado vocês eram filhos da injustiça. On the sin, you were sons of the injustice. Mas Cristo arrebatou But vocês. God take you, E agora vocês são servos and now you're servants da justiça. of the justice. Ao agora se apresentarem ao mundo, Now when you present to the ao world, se relacionarem com o when you mundo, relate to the world, vão se relacionar com justiça, you will relate with justice, mostrando que a justiça transformou vocês. showing that the justice transformed you. Mais uma coisa de Paulo ainda. One more versicle from Paul also. Que diremos, pois, What we would say que os gentios que não buscavam a justiça that the Gentiles that didn't search for justice alcançaram a justiça? reached the justice. Eles não buscavam. They didn't search it, Mas for, alcançaram. but they reached. Sim, mas a justiça que é pela fé. Yes, but the justice. Olha o que ele está of faith. explicando aqui. Look what he explained here. Eles acreditavam. They believed. Você sabe que ainda hoje no mundo You know that today, nowadays in the world, tem pessoas que não frequentam igreja there are nenhuma. people that don't attend any church. Tem pessoas que não têm experiência religiosa. There are people that don't have any religious experience. Mas são pessoas que têm uma tremenda fé em Deus. But there are people that have a huge faith in God. Na própria Bíblia você vê isso. On the Bible, you can see this. Você vê pessoas. You see people. Quando Paulo chegou na casa de um varão, Cornélio, When Paul arrived on the house of a man, ele disse: a tua fé, he said, desculpe, as tuas esmolas, as tuas ofertas he said, your offerings e as tuas and orações your praying estão diante de Deus. are in front of Ele não God. tinha experiência religiosa, He had no religious experience, mas ele confiou. but he trusted. A mulher do fluxo de sangue, The woman that was with the blood flux, ela não frequentava a sinagoga, she didn't attend any synagogue. ela era considerada imunda. She was considered dirty. Ela apenas ouviu falar da fama de Just Jesus. heard about the fame of Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. That's why the Bible teaches. E ela caminhou. And she walked. E ao caminhar, And when she walked, aquela mulher era injustiçada. this woman she was living under injustice. Aquela mulher, quando ela caminhava na rua, ela tinha que gritar: eu sou imunda. This woman, when she walked in the street, she had to scream, "I am dirty." As pessoas tinham que se afastar dela. For people to stay away from her. Eu sou imunda. I am dirty. Eu sou imunda. I am dirty. E as pessoas se And afastavam. people would stay away from her. Ela gastou todo o dinheiro She dela. spent all of her money. Os médicos não a recebiam The mais. doctors, the physicians didn't receive hers anymore. Porque havia um costume naquele tempo Because there was a tradition on this time. que quando a pessoa se consultasse com os médicos durante um ano Because when the people they consultate with the physicians during 1 year, e não fossem and curadas, they were not cured, então seriam consideradas so incuráveis. they would be considered uncurable. E a Bíblia diz que já tinha 12 anos And the Bible said there had been 12 years que aquela mulher não era recebida
recebida pelos médicos. These women were not more received anymore by E the tinha que doctors. gritar, eu sou imunda. And she had to scream from everywhere, I am dirty, I'm dirty. As pessoas não a recebiam. People didn't receive her. Foi desprezada pela família, She was rejected by her own family. desprezada pela sociedade. Rejected by the society. Veja que coisa horrível. What a horrible Uma thing. enfermidade A disease. criou uma tremenda injustiça Created a huge injustice contra uma pessoa humana. against a human person. Mas no dia que ela ouviu falar da fama On the dele, day that she heard about the fame, ela teve fé. she had faith. E ela disse, se eu vou encontrar com ele, She said, I'll meet with him. e se eu tocar And nele, if I touch him, eu serei curada. I'll be cured. Uma fé tremenda. A huge faith. E efetivamente ela foi And effectively she went e tocou nele and she touched e him foi curada. and she was E cured. quando ela foi And curada, when she was cured, Jesus voltou para ela Jesus looked at her e disse, mulher, and said, a Woman, tua fé te your salvou. faith saved you. Levanta, Stand up. você está curada, You're cured. fica livre do teu mal. Stay away of your evil. E ao sair dali, And when she went out there, aquela mulher estava 100% curada. this woman was 100% cured. Estava curada da hemorragia. She was cured of the hemorrhage. Estava curada do problema da baixa estima. She was cured of the problem of the low self-esteem. Estava curada do She ressentimento. was cured about the bad feelings on her Estava heart. curada de todas as suas feridas interiores. She was cured about all of her inside wounds. Ou seja, That is, a fé daquela mulher the faith of that woman tirou ela de um patamar de injustiça took her out of a level of injustice para um elevado patamar de to a justiça. level of justice. Porque ao sair dali, Because when she went out of that não era place, mais imunda, she was no more dirty. não era mais She was rejeitada. no more rejected. O Senhor a colocou God put her num patamar de in the justiça. level of Ele justice. fez justiça com He aquela made mulher, with a woman. né? E muitos outros. In a lot of other Se cases, você pegar o centurião, if you take the centurion, a mesma the coisa. same thing. Se pegar Zaqueu, a mesma Exactly coisa. the same thing. Quantas pessoas na Bíblia So many people que não tinham nenhuma experiência they had no religiosa, religious experience, que não frequentavam nenhuma they didn't igreja, attend any church, que não liam a Bíblia, that didn't read the nem havia Bible. Bíblia para ler. There was even no Bible. Mas ao to read. encontrar-se com But Cristo, when they met Christ, ao encontrar-se com a when justiça, they met the justice, a justiça falante, the speaking a justice, justiça que andava, the walking a justiça justice, que pregava, the preaching porque justice, Cristo era a justiça, Christ was the justice. então ele restaurava. So he restored. E as pessoas eram abençoadas. And people were blessed. Né? A prostituta que derramou o perfume sobre ele, The horror that dropped perfume on her feet. a prostituta se aproximou dele como The prostituta, horror came him as a horror. mas ao se afastar dele, But when she went out of him, se afastou como uma mulher honrada. she went away as an honored A woman. justiça transformou a vida daquela The mulher. justice transformed the life of the woman. Aqui Paulo está dizendo Here Paul is saying que muitos gentios, that a lot of Gentiles, talvez até como eu, even just like me, que ao entrar numa igreja, they were entering a nunca church, pensei em justiça, never thought about justice, mas alcancei a justiça, but I reached justice. porque quando eu entrei, Because when I entered, que eu ouvi a mensagem and I heard the message que o pastor pregou, that the pastor was quando houve preaching, um apelo, when he said, quem quer esse Cristo? who wants this Eu disse, Christ? eu quero. I said, I want, E aceitei. and I accepted. Mas usando de Paulo, One more from Paul. porquanto não conhecendo a justiça de Deus Because you don't know the justice of God, e procurando estabelecer a sua própria justiça, and looking for apply your own justice, não se sujeitar à justiça de Deus. didn't obey to the justice of God. O contexto aqui fala de pessoas que rejeitaram, The text here is talking about people that rejected. tentaram uma justiça humana They tried a human que justice. não funcionou. It didn't work. Vou ler mais. Tá acabando o tempo já. Our time is flying. A justiça, Deuteronômio, a justiça somente a justiça seguirás. Only justice will you follow, É o Senhor falando. is the Lord saying. A justiça, The justice. somente a justiça seguirás, Only the justice you will follow, para que vivas for you to e live possuas em herança and own for a heritage terra que te dará o Senhor. the land the Lord will give you. Anda em justiça Walk in justice, e eu te darei a and I terra. will give you the land. Foi dito para o seu povo. This was told to his people, eles receberam. and they received it. Outra aqui também de Jó, interessante. Other from John. Não deixa viver ao ímpio Don't let the unbeliever live, e faz justiça and make justice aos aflitos. to the harshed ones. Amém. Que palavra linda, This is maravilhosa. beautiful. Para Jeremias também. To Jeremiah also. Naqueles dias, naquele tempo, On those days and on those times, farei que brote de Davi I'll make you born from David, renovo de justiça, a renew of justice, e ele fará juízo e justiça na and you will terra. make judgment and justice in earth. Tremenda palavra essa This is a também. great word.
Mais uma de Isaías. One more from Isaiah. E o efeito da justiça será paz. And the effect of the justice will be peace. E a operação de justiça, repouso e segurança para sempre. And the operation of justice will rest forever. Aleluia. Tem mais um monte de versículo aqui para There's ler. a lot of versículos here to read. Mas só quero dizer, meus irmãos, But all I want to say, my brother, que esse fundamento de justiça is that this foundation of justice, é um dos fundamentos que segura o reino de Deus. it's one of the foundations that stand the kingdom of É um God. dos fundamentos que sustenta o reino de Deus. It's one of the foundations that that support the kingdom of God. Assim como falamos do fundamento da unidade, Just like we have spoken about the foundation of unity, do fundamento da autoridade, the foundation of authority, da honra of honor, e do and governo. of government. Você vai ver que o reino de You Deus will see that the kingdom of está God fundamentado também is founded also acima de uma coluna de justiça. above a foundation of justice. E hoje no reino dele, And today in His kingdom, nas igrejas por onde as pessoas at the transitam, churches where people go, onde to, houver uma injustiça, where there happens an injustice, ela será corrigida. you will be fixed. Não importa Doesn't matter se a injustiça if the injustice é cometida em cima do púlpito is made on the altar ou no meio do povo, or among the people. porque Deus não aceita a God injustiça. doesn't accept O injustice. reino não é injusto. The kingdom is not injustice. O reino é justo. The kingdom is É abençoador. It's blessing. Dá vida. He gives life. Ele dá a vida eterna. He gives the eternal life. Ele restaura. He restores. Ele opera. He operates. Ele abençoa. He is blessed. Nós sabemos We know que tem muitos pastores, that there's a lot of pastors, muitos a apóstolos, lot of apostles, profetas, of prophets, mestres, masters, evangelistas, evangelists, ministros do Senhor, ministries of the que Lord. muitas vezes são injustiçados That a lot of time the people make an injustice against them. na própria igreja onde estão servindo ao And their Senhor. own church where they are serving to the Lord. Homens que soberbos que se arvoram na autoridade carnal, Men that use the evil authority, muitas vezes humilham os servos de Deus. they humiliate the servants of God. Muitas vezes humilham o pequeno, Sometimes they humiliate the small one porque às vezes são arrogantes, because they are arrogant. são soberbos. They are completely arrogant. E a soberba, And the arrogance, a arrogância, the arrogance, o orgulho, the pride, tudo isso é fruto da injustiça. all of this is fruit of the injustice. Esses pecados não operam na justiça. Those sins doesn't operate in justice. Por isso nós precisamos entender That's why we must understand que onde tem injustiça, that where there is injustice, haverá correção da parte de they will be Deus. fixed by the part of the Lord. Ele vai estender a sua He mão will extend His hand. e vai corrigir qualquer He will injustiça. fix any kind para of nos injustice abençoar. to bless us. Nós vamos encerrar aqui We're going to finish here para que você seja for abençoado. you to be blessed. Na próxima sexta-feira Next Friday, estaremos aqui we'll ministrando be here ministering sobre todo aspecto de about justiça all the aspects of justice de Deus na face da terra, of God in the face of the earth, principalmente nos tempos que estão vindo, especially on the times they are coming, principalmente do que concerne a igreja. especially when it talks about what concerns about church. A palavra diz The word says que a justiça de Deus that the justice of God começa pela casa de Deus. starts by the house of God. Antes de punir os incrédulos, Before punishing the unbelievers, os filhos serão corrigidos primeiro. the sons will be fixed first. Você sabe que uma das nações mais amadas por Deus, Do you know that one of the nations more beloved by God, a nação que ele chama de meu povo, the nation that He calls my people, a nação de ele fez nascer Jesus Cristo, the nation where He made born Jesus Christ, Israel, in Israel, a nação onde ele vai colocar os pés em primeiro lugar quando the ele nation voltar. where He's going to step His feet when He arrives here, Ele vai chegar em Israel. He will arrive in Israel. Então Israel é um povo amado por Deus, Israel is a people mas beloved by God, muito amado mesmo. but so much love. E eu te pergunto, And I ask you, você já viu uma nação have you ever saw a que nation foi tão corrigida por that were Deus so fixed by God, quanto Israel? just like Israel? Como sofreu esse povo? How these people suffer? Como esse povo vive em busca de How justiça? these people search for, they search for justice. Ainda hoje é perseguido. Even nowadays they are pursued. As nações inimigas The enemy nations, tentam destruir Israel. they try to destroy Israel. Graças a Deus que nós Thank sabemos, God we know pela by palavra, the word que jamais conseguirão that they will destruir never can Israel. destroy Israel. Israel é invencível, Israel is invincible. por maiores e piores que sejam os seus For inimigos, bigger and worse they are those enemies. que estão praticando injustiça contra o povo de They are Deus. practicing injustice against the people of Eu God. profetizo para I eles, prophesy o them, dia de vocês vai chegar, your day will come. porque quando o Senhor voltar, Because when Jesus comes back, quando o rei when voltar, the king comes back, é o rei da justiça, he comes to practice e ele pegará o justice. seu povo And he will take his e levantará people, o seu and he povo, will rise his e people. daí de Jerusalém And from them in Jerusalem,
destruirá todos os impérios He will inimigos, destroy all the enemy empires. e todos eles se submeterão And all of them will be submitted ao governo de justiça to a justice government do nosso rei. of our king. É por isso que eu olho para Jerusalém aqui Yes, I look atrás. to Jerusalem here. Boto a mão aqui em I put the Jerusalém. hand here in Jerusalem. E todos os dias eu oro por All, Jerusalém. every day I pray for Eu digo, Jerusalem. seja abençoada I say, Jerusalém, be blessed Jerusalem, capital do reino, capital of the kingdom, que vai governar a will terra. govern the earth. Podem fazer qualquer injustiça hoje, They might do any kind of injustice nowadays, mas o cálice da ira de Deus está enchendo. but a cup of justice of God is being fulfilled. E quando derramar o cálice da sua ira, And he will drop the cup of his o angerness. rei, The king, o rei the Jesus, King Jesus, ele volta he will come back. e vai fazer justiça He will make em justice toda a terra. in all the earth. Eu estou sonhando com esse I dia. am dreaming with this day. Eu estou esperando esse I'm dia. waiting for this day. Eu quero ver os inimigos I want to see the enemies batendo em retirada, running away, dizendo que estão com medo, saying that they are scared. porque quando ele vier, Because when he comes, ninguém poderá no enfrentá-lo, one can defeat him. porque ele é o rei Because he's the king. e é o rei da And justiça. he's the king of E justice. vai abençoar. And he will bless. E Israel será levantado. Israel will be raised up. O país mais amado, The more beloved o country, povo mais the amado, more beloved people, também foi o povo mais corrigido, was also the more fixed people. porque ele corrige a quem ama. Because he fixed the ones he loves. Muita gente hoje está praticando iniquidade. A lot of people nowadays are practicing iniquity. Muita gente hoje está praticando A injustiça. lot of people nowadays are practicing injustice. É uma questão de tempo, irmãos. It's a matter of time, my brothers. Quem pratica injustiça dentro da igreja, Who practice injustice inside the church. quem pratica injustiça com o povo de Deus, Who practice injustice against the people of o God. teu dia vai chegar. Your day will arrive. O dia de enfrentar o rei de justiça vai The day chegar. of confronting the King of Justice E will você come. vai ver And you see. como os humilhados de hoje And the humiliators of today serão will exaltados. be exalted. E os exaltados de And hoje the exalted of today serão will be humilhados. humiliated. Porque é assim que funciona That's how it a works. justiça divina. The justice of God. Deus nos abençoe. God bless us. Em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. A palavra é forte. The word is strong. A palavra é forte. Eu amo essa The palavra. word, I love this word. Deus abençoe vocês God poderosamente. bless you powerfully. Agora é fundamento de justiça. Now it's foundation of justice. É a nova playlist que está It's começando. a new playlist that is starting. O Cláudio vai colocar hoje lá, fundamento de justiça. My friend Claudio is gonna put there today the Para nós foundation abençoarmos of justice. vocês. So we bless you. Em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Vamos orar? Let's pray. Vamos orar pedindo justiça hoje. Let's pray asking for justice today. Justiça nessa terra. Justice on this earth. Justiça no Brasil. Justice in Brazil. Que o Senhor comece por Brasília. The God starts with Brasilia. Que o Senhor comece pelos God governantes. starts with the governors. Pelas pessoas que detêm a For the autoridade. people that have authority. Pelas pessoas que detêm o poder e a autoridade na mão. For the people that have authority E and power on their praticam hands. injustiça. And practice injustice. Que a justiça do nosso Deus That the justice of our God os alcance reach o them mais depressa possível. the faster as possible. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Oremos. Let's pray. Senhor meu Deus, My Lord, my God, eu te agradeço nesta noite I thank you this evening por esta palavra for maravilhosa this wonderful word que tu nos deste, that Pai. you gave us, my Father. Porque a tua palavra diz Because your word que aquele que says tem fome e sede de justiça, that one that is hungry ele and thirsty será for justice, farto. he will be fed. e nós somos um And povo we are a people que queremos ver essa justiça that want operando to see this justice being para ver o operated, teu nome glorificado, for your name be o glorified, teu nome honrado, your Senhor. name be honored, my Father. Tem juízes nessa terra, Pai. There are judges on this earth, my Homens que Father. têm a profissão de juízes, Man that has the profession of judges. que querem fechar as nossas They want igrejas, to close our churches. querem impor leis proibitivas They para o teu want reino. to put laws to forbid our Eles churches. querem se levantar contra os teus They filhos da want to rise terra. up against your sons in the earth. E nós queremos justiça, And Pai. we want justice, my Nós Father. queremos operação do teu We Espírito nessa want the terra. operation of your spirit Trazendo a in this earth. justiça que tem que Bringing trazer. the justice that we should Porque o teu have. povo clama, Senhor. Because your people is O teu claiming. povo pede, Your Senhor people amado, is asking, my que nós Father, sejamos that we be abençoados blessed pelo fundamento da justiça by the foundation of the operando em justice nossas vidas. operating in our lives. Antecipadamente, Pai, Before, my nós já Father, te pedimos perdão behold, we ask you for forgiving das injustiças que nós of the cometemos, injustices that we make, mesmo sem perceber, even without noticing, mesmo sem notar. even without realizing. Mas eu te peço perdão, Pai. I ask you to apologize, my Father. E a qualquer pessoa And to any person com a qual eu tenha sido injusto, who's been injustice, eu te peço perdão também, I meu ask Pai. you sorry, my Father. E peço perdão a eles. And I ask you sorry for them.
Pai, dessa transmissão, Father, of this transmission, qualquer palavra que eu disse aqui any word that I said here que não foi do teu agrado, that displeased you, perdoa-me, Pai. I'm sorry, my Father. Perdoa-me em nome do I'm Senhor sorry in the Jesus. name of Jesus. E toda a honra e toda a glória All the honor and all the glory desta palavra, of this word nesta tarde, at this a honra e a afternoon, glória eu te the entrego honor and agora. the glory I give you Pertence a ti, meu Pai, belongs to you, my Father. pois tu és digno de toda a honra e Because toda a you're glória. worthy of all the honor and all the glory. Porque a justiça diz isso, Because the justice says que a honra e a glória não é dos that the homens, honor and the glory are not from the man. que a honra e a glória é do The Senhor. honor and the glory are E the nós Lord. devolvemos a ti, And we give you back, entregamos my a Lord. ti, And we give back to em you nome do Senhor in the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus, Glory aleluia. to God. Hoje eu acho que deu um pouco menos de gente aqui, porque não entenderam ainda que a transmissão agora é segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, né? Porque o domingo as pessoas voltaram para a igreja, agora tem que fazer, né? Assim. Solange França também chegou, aleluia. Glória a Deus, tem mais gente aí. Muita gente chegou no final. Fátima Vieira chegou também, glória a Deus. Pastora T, Diego Rogério, Cirineu está firme e forte aí. Fátima Vieira, glória a Deus. Bênção do Senhor. Jane Clé, de Maceió, pastora Jane Clé, Deus abençoe a pastora. Dene Maria, Hot Sour, oh, aleluia. Graças a Deus. Bênção poderosa. Amém. Raquel Ventura, Marcela Dias, pastor José Domingo, bênção. Graças a Deus. Sônia Regina, oh, glória a Deus. Antônio Carlos também está firme, amém. Deus te abençoe poderosamente. Davi França, botou uma carinha aqui. Isaac Wilson, aleluia. Evaldo Costa, que maravilha. Deus abençoe. Camila, ih, quanta gente. Amém. Despeça-se. My friends, my brothers, God bless your lives completely in the name of Jesus. Sabe, perdoar é amado por Deus e anda na justiça dele. Amém? Deus te abençoe. Ó. Um beijo para vocês e até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.